Nessa manhã, foi ao ar aqui no YouTube uma entrevista concedida pelo Ciro Gomes ao Marco Antônio Villa. E eu sei que vocês adoram o Ciro Gomes e também que vocês gostam bastante do Villa, porque ele é uma figura recorrente aqui no canal, pelo menos era um pouco mais, né? A gente falava bastante aqui do Villa, tinha aquela brincadeira que o Villa via os vídeos aqui do canal, que o Villa era um inscrito disfarçado, era uma brincadeira que eu gostava bastante de fazer e o pessoal também achava engraçado. Então, se tem Ciro Gomes e Villa no mesmo assunto, é claro que nós aqui do canal do Professor Leonardo iríamos abordar essa entrevista do Ciro Gomes com o Villa. Talvez, salvo me engano, essa é a primeira grande entrevista do Ciro Gomes. Grande entrevista, assim, é uma primeira entrevista que tem uma repercussão com alguém, é, uma repercussão nacional, podemos dizer assim. Não sei qual é a melhor palavra, mas é uma primeira grande entrevista do Ciro Gomes nesse ano. Foi uma entrevista de 1 hora para o Marco Antônio Villa, vou deixar o link aqui na descrição para que você possa ver e tirar as suas próprias conclusões, que isso é muito importante. Seja você um apoiador do Ciro Gomes ou alguém que não apoia, que detesta o Ciro, mas é interessante você ver essa entrevista porque Ciro Gomes ele é um pré-candidato para 2022 e ele mesmo já admitiu isso e ele reforçou com o Marco Antônio Villa. Mas antes de falarmos da entrevista, eu gostaria sempre de pedir que você se inscreva aqui no canal, ative as notificações, deixe o seu like, o seu comentário a respeito da sua percepção com essa entrevista do Ciro Gomes. Me siga também nas outras redes sociais, no Instagram, canal Profiléu, e também no Twitter, que é @profileoficial. Essa foi uma entrevista do Ciro Gomes que eu achei uma. Agora falando, né, sobre a entrevista, foi uma entrevista que eu achei ela um pouco estranha, né? Não sei se o. Porque eu vi que o Ciro Gomes, em alguns momentos ali, ele se. Não que ele se perdeu nas informações, mas ele não soube conduzir a entrevista também para um ponto. Ou também o Villa, não sei se ele também soube conduzir direito essa entrevista. Mas a sensação que eu fiquei no final da entrevista foi que o Ciro Gomes falou muito e o Villa não conseguiu fazer todas as perguntas que ele gostaria de ter feito. Tá? Diferente da entrevista com o Pânico, da entrevista com os humoristas, que parece que por conta do tom mais jocoso, por conta da brincadeira, eles tinham maior liberdade de interromper o Ciro Gomes, de interromper um raciocínio, fazer uma outra pergunta, emendar um comentário. Eu acho que o Villa, muito polido na hora da entrevista, não soube como fazer isso e por conta dessa situação, ele não soube talvez conduzir melhor a entrevista. Ele, de um modo educado, não quis interromper o Ciro Gomes nas longas falas do Ciro Gomes. O Villa também, de um modo muito educado, muito polido, evitou entrar em assuntos espinhosos, como ele até mesmo falou do Fernando Holliday. Ele falou assim, esse é um assunto mínimo, acho que é um assunto que nem merece atenção. Foi o que o Villa falou desse assunto do Fernando Holliday. Então eles não mencionaram isso. Se você estava esperando alguma polêmica, alguma discussão a respeito disso, não foi tocado. O Ciro Gomes, estranhamente posso dizer, ou não, ele adotou um léxico, ou seja, um conjunto de palavras, uma comunicação bastante pouco acessível, bem pouco acessível, melhor dizendo, para as camadas mais simples, ou melhor dizendo, para as pessoas que não estão familiarizadas com algumas expressões políticas, com alguns termos econômicos, com alguns termos sociais. Ele fez uma entrevista voltando àquele Ciro Gomes de antigamente. O Ciro Gomes ele vinha adotando uma postura um pouco mais palatável, um pouco mais digerível pelo grande público, mas nessa entrevista com o Marco Antônio Villa ele abandonou. Ele utilizou falou bastante de números, que era aquela coisa que nós criticávamos muito aqui no canal a respeito da comunicação do Ciro Gomes. Ele falava muito de números, e isso fazia com que o espectador acabasse se perdendo. O próprio Gustavo Mendes, né, aquele rapaz que imita Dilma, criticou o Ciro Gomes por conta disso na própria entrevista. O Maurício Meirelles, em entrevista com o Ciro Gomes, também criticou, falou: Ciro, peraí, que eu já tô perdido, cara, não adianta você ficar falando de número, a pessoa quer saber isso, isso e aquilo, você precisa melhorar um pouco mais essa comunicação. Mas foi o diferente, né? O Ciro Gomes ele adotou um jargão, adotou um vocabulário, melhor dizendo, bastante hermético, ou seja, não tão acessível para todos. Mas eu posso talvez entender o motivo que Ciro Gomes tem feito isso. Porque nessa entrevista, o Ciro Gomes ele quis se mostrar um entendedor do país.
Ele quer se mostrar como sendo o entendedor dos problemas do Brasil. Isso é muito importante. E também o entendedor da conjuntura internacional. Então ele fala do Piñera, ele fala do Trump, ele fala de vários assuntos de política externa e também de política interna para mostrar que ele é um entendedor do país. E ele mostra soluções. Ele apresenta uma solução para o déficit, ele apresenta uma solução para as contas públicas, ele questiona os subsídios que são dados, os incentivos que são dados, então ele faz diversos questionamentos no momento em que o Villa fala o seguinte, mas quais são as alternativas? Então ele mostra que ele entende o problema e ele também mostra que ele entende, ele dá soluções. E essa foi a entrevista que eu considero a entrevista que o Ciro Gomes de fato se posiciona como alguém de centro. Porque quando ele abandona aquele discurso que ele vinha tomando, um discurso mais popular das entrevistas anteriores, para mostrar um discurso técnico, um discurso de entendedor do país, ele se posiciona como alguém de centro ou um social-democrata. E por quê? Porque no centro, uma candidatura de centro, ela não é uma candidatura que vai ser aquela candidatura das paixões. O centro não é paixão, não é paixão de direita com Bolsonaro, não é paixão de Lula com a esquerda. Não é isso. O centro é alguém experienciado, é alguém que entende os problemas, é alguém técnico. E o Ciro Gomes tem se mostrado isso. E nessa entrevista ele se posicionou dessa forma. Ele não criticou tanto o Bolsonaro, óbvio, fez as suas críticas, chamou o Bolsonaro de alguns nomes, mas nenhum palavrão. O Lula e o PT, da mesma forma, amenizou as críticas ao PT, elas estão lá, e quando eu falo amenizar, amenizar com o vocabulário. Ou seja, ele não fez xingamentos ao Lula, não é que ele fez elogios, mas ele foi contundente nas críticas, mas de uma forma mais amena, uma forma, podemos dizer assim, respeitosa, na falta de uma palavra melhor de minha parte. Então ele fez uma crítica mais respeitosa, não tão ofensiva, mas criticou o PT. E eu vejo que agora, talvez, o Ciro Gomes ele possa estar querendo se consolidar como alguém de centro mesmo. Passou o ano de 2019 inteiro tentando se descolar do PT. É claro que ele se descola do PT novamente, mas tenta se posicionar como alguém experiente, como alguém experienciado e alguém que tem as respostas que o Brasil precisa, alguém técnico. Porque esse discurso de direita e esquerda, polarização, que eu detesto esse nome, talvez não funcione mais, e ele mesmo deu essa dica. O Ciro Gomes, quando indagado a respeito das eleições de 2018, disse para o Marco Antônio Villa que esse movimento de negação da política que nós no Brasil estamos vivendo hoje já foi vivido na Europa, na França, na Espanha, na década passada. Então esse movimento na década passada, lá nos anos 2000, tá? Não na década de 2010. Então esse movimento que nós estamos tendo agora já foi sentido na França, já foi sentido na Espanha, esse movimento da negação da política. Então, ao se colocar como sendo alguém experiente, como alguém experienciado, ele tem essa possibilidade de conseguir chega de paixões. Vamos agora para alguém que de fato entende os problemas. Eu vi essa possibilidade lá atrás com o João Dória. Nós já tentamos alguém de esquerda, já tentamos alguém de direita, com o Bolsonaro não deu certo, agora vamos alguém ao centro, que no caso é João Dória. Mas se o Ciro Gomes continuar com esse discurso, ele tem essa possibilidade sim. Agora falando sobre pontos interessantes da entrevista do Ciro Gomes, eu citaria 3 pontos. O primeiro deles, ele diz que o PDT ele quer recuperar o trabalhismo que foi abandonado pela esquerda, né? Que o momento em que a esquerda fracassou. Ele não deu mais detalhes sobre o que seria esse trabalhismo, ele não deu mais detalhes sobre como isso seria possível. E essa é uma situação que eu gostaria muito de ouvir, porque nós sabemos que ele fala apenas de um caminho alternativo. Mas nós sabemos que é muito difícil hoje se conectar com esse trabalhador. O próprio Lula falou sobre isso, e eu já falei anteriormente. O trabalhador hoje ele é diferente do trabalhador dos anos 80, do trabalhador dos anos 90. O Ciro Gomes até fala do entregador de Uber, do entregador do iFood, do Uber, da uberização da economia e do trabalho, mas ele não fala como se conectar, talvez ele não saiba. O Lula também não sabe, e a esquerda não sabe, mas precisa rapidamente saber como se conectar com esse trabalhador, que não é mais aquele trabalhador da linha de montagem. É o trabalhador que ele presta um serviço para a empresa, mas ele não é dono da empresa. Ele não é o dono, ele é o dono dele mesmo, como no caso do entregador do iFood. Ele presta um serviço para o iFood, mas ele não é aquele trabalhador da linha de montagem. Ele é um novo tipo de trabalho nesse mundo neoliberal, e o Ciro Gomes não falou como ele vai recuperar isso, como ele vai se conectar, e era algo que eu gostaria muito de ouvir a respeito do Ciro Gomes, porque é uma coisa que nós estamos discutindo aqui no canal, e é uma coisa que a esquerda precisa entender caso ela queira prosperar. Outra coisa que ele falou aqui, aí eu já falei do esgotamento dos partidos, mas ele falou a respeito da esquerda.
Ele falou assim que a esquerda, como ela não sabe mais se conectar com esse trabalhador, não sabe mais discutir economia, ela está se refugiando na discussão identitária. E essa discussão é um soco na cara, é um soco no rosto do trabalhador, não do trabalhador, do cidadão brasileiro. Porque o cidadão brasileiro, esses assuntos são muito caros, principalmente para os evangélicos, principalmente para os religiosos. E ele falou assim: e tem uma parte da esquerda burra que acha que o evangélico, o cidadão ali da periferia, o neopentecostal, ele dá o dinheiro para o pastor porque o pastor o ludibria, porque o pastor o engana. Mas na verdade, o evangélico, ele dá o dinheiro do pastor porque ele tem um senso de pertencimento àquela comunidade. Então ele entrega o dinheiro ao pastor porque ele sente pertencido a essa comunidade. E por conta da esquerda não entender esse movimento do cidadão evangélico, ela não consegue mais se conectar. E lembrando aquilo que o Lula falou, na periferia, o cidadão da periferia ele está dividido entre o tráfico e entre a igreja evangélica. E aí o partido de esquerda já não consegue mais, porque ele não tem essa conexão nesse novo contexto do trabalho e nessa nova situação a esquerda não entende essa pessoa, não entende esse evangélico, não entende, como o Ciro Gomes falou, que ele dá o dinheiro dele de livre e espontânea vontade porque ele se sente parte de uma comunidade. E ele tem certo tipo de razão. Porque como eu me pertenço a essa comunidade, eu quero que essa comunidade prospere. Então o que eu faço? Eu dou voluntariamente esse dinheiro para esse meu pastor, para esse meu templo, porque esse pastor vai me ajudar futuramente. Não espiritualmente, mas ele pode até me dar uma ajuda financeira, uma ajuda com o trabalho. E eu quero que essa comunidade continue prosperando, porque é aqui que eu tenho minhas interações sociais, é aqui que eu tenho minhas amizades, é aqui que eu tenho meu lazer, é aqui que eu tenho o grupo das mulheres que fazem o tricô, é aqui que eu tenho o grupo das mulheres do artesanato, é aqui que eu venho e faço o meu lazer no final de semana. É aqui que tem o grupo de jovens que o meu filho vem, frequenta, toca o violão e interage com outras pessoas. Então, mais do que um local religioso, é como se fosse um clube. E esse dízimo é uma mensalidade que eu pago para esse clube continuar existindo, para esse clube continuar prosperando, porque é aqui que eu tenho o meu lazer, é aqui que eu tenho o meu respiro. E muitas pessoas da esquerda não entendem isso, e o próprio Ciro Gomes falou, aí ele falou, esquerda burra acha que o pastor toma o dinheiro, mas os fiéis eles pagam por pertencimento. E eu vejo que a esquerda ela se distanciou bastante se distanciou bastante do povo. Talvez por conta disso, a esquerda, pelo fato dela não conseguir mais se conectar com o trabalhador, não conseguir mais se conectar com a linha de montagem, ela partiu para uma via identitária, uma via de minorias, e talvez tenha se deslocado do povo. E é por conta disso e tem agredido o povo com algumas questões, questão do aborto, que isso é um assunto muito caro para o brasileiro, questões identitárias, que é uma questão muito cara. E a resposta para essa situação talvez tenha sido dada pelo Armínio Fraga na entrevista dele, que o próprio Vila comentou. Talvez a forma da esquerda retomar o contato com o trabalhador seja mostrando que a desigualdade social, ela também é um elemento importante econômico, ela é um elemento econômico importante. Mostrar que o racismo, mostrar que o preconceito com os homossexuais, mostrar que o preconceito com as mulheres, que o machismo, que o preconceito com as minorias também causa um impacto econômico. E talvez essa seja a forma que a esquerda tem para conseguir trazer o discurso aderente novamente para a população trabalhadora. O que não pode acontecer é uma pessoa do chão de fábrica, um empregado de uma empresa, se identificar mais com um discurso da direita, que é um discurso pró-patrão, que é um discurso que o oprime, do que um discurso com a esquerda. Porque ele não consegue mais enxergar um senso de prioridade com parte da. Não enxerga mais um senso de prioridade nas esquerdas. A esquerda fica lá, esquerda cirandeira, como ele queira chamar, fica lá discutindo identidade de gênero, enquanto eu preciso que a economia melhore, porque se a economia melhorar eu vou manter o meu emprego e talvez eu receba um pouco mais no meu salário, com uma bonificação. Mas a esquerda não discute a economia, a esquerda fica discutindo essa pauta identitária e eu quero saber economia, porque o que fato vai mexer comigo é a economia. E a esquerda já não tem mais essa conexão. Então foi uma entrevista que eu achei assim confusa do Ciro Gomes, porque vi que não foi uma entrevista muito bem conduzida pelo Vila e talvez pelo próprio Ciro, mas ele tocou em pontos interessantes. Ele tocou a respeito dessa questão da esquerda, a esquerda se conectando,
com a população mais pobre, com a população da periferia. Ele fala sobre o esgotamento dos partidos e mostra que ele está tentando se consolidar como alguém de centro, alguém que entende o Brasil e alguém que tem as respostas para os problemas brasileiros. Então, o que nós podemos tirar dessa entrevista do Ciro Gomes é essa, é uma marcação de uma posição. Ciro Gomes se demonstrou, se posicionou como alguém que entende o Brasil, que entende os problemas e é alguém que pode dar as respostas para esses problemas. Diferente de Luciano Huck, que o próprio chamou de estagiário. O Brasil não pode mais depender de estagiários, não pode mais depender de experiências. Nós precisamos trazer alguém que é uma certeza e por isso que ele se posiciona dessa forma. Se você gostou, deixe o seu comentário aqui. Veja essa entrevista do Ciro Gomes, é uma entrevista interessante que eu também preciso da sua percepção. Deixe aqui nos comentários o que você achou. Se você achou uma boa entrevista, se você discorda de mim, se você acha que foi uma entrevista muito clara, que o Ciro Gomes foi muito claro, muito didático, gostaria de ouvir a sua opinião e o porquê da sua opinião. Isso é o mais importante para a nossa comunidade de reflexão. É um vídeo já longo, um vídeo de 15 minutos, mas foi um vídeo que vale essa reflexão e vale esse tempo para nós conversarmos sobre Vila, sobre Ciro Gomes, assuntos que nós gostamos muito de abordar aqui no canal do Professor Leonardo. Se você chegou até aqui, se inscreva no canal, me siga no Twitter, é @profleoficial, e também no Instagram, que é canal Profiléu.